A história do garoto de ouro, Braulio, o histórico camisa 8 do Internacional, é eternizado pelo seu filho em um livro que relembra os bastidores e as memórias do ídolo colorado entre os anos 60 e 70. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS de Natal está no ar. O Poder RS tem o apoio de Banri Global Account, o mundo para investir e viajar. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para as festas de final de ano. Olha só, pessoal, a história de um craque que encantou o futebol gaúcho e inspirou uma geração. Leonardo Romero de Lima conta em O Garoto de Ouro a trajetória do meia Braulio Barbosa de Lima, um dos grandes nomes do Internacional na década de 70. O livro traz depoimentos como o de Paulo Roberto Falcão e revela o lado artístico de um jogador que marcou época nos gramados. Boa noite, Leonardo e Braulio. Sejam bem-vindos ao Poder RS. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Uma boa noite. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer te conhecer pessoalmente aqui, né? Porque eu vi muitos teus lances, os teus gols, né? Durante inúmeros vídeos no YouTube. O bom que a gente tem isso, né? Tem menos do que deveria, porque naquela época nem todos os jogos, né, eram televisionados, tinha imagens, mas tem um bom acervo. Como é que foi, né, jogar no Internacional naquela década onde o futebol era muito mais romântico do que é hoje, Braulio? Nós vínhamos comentando no carro, eu e meu filho, que de lances que foram muito importantes na minha vida, na minha carreira. Parece muito o lance de um gol que eu fiz no Santos, de 1-0, que dividiu uma eleição internacional. Tinha uma turma que era a turma dos mandarins, né, que estava apoiando o Aldo Dias Rosa e queria que eu saísse do Inter. Se eles entrassem, ganhassem as eleições, eu sairia. E a do Stechman queria que eu permanecesse. E o caso mais interessante, que me marcou muito a minha vida, Orestes, é que um dia anterior eu perdi meu avô, que era meu pai, que foi quem me criou. E nós jogávamos contra o Santos no Pacaembu, no dia da eleição. E aí não queriam que eu fosse. Disseram, não vai, porque como é que tu vai sair do... Recém tu está enterrando teu avô e tal. Pai, ele chamava até. E eu digo, não, eu vou porque ele queria que eu fosse, e eu tenho certeza que ele queria que eu ia gostar muito que eu jogasse. Aí eu fui, peguei o avião sozinho, a turma já estava lá, cheguei no hotel, veio o Dino Sani, Figueiredo, Carpegiani, o pessoal veio falar comigo. Pô, garoto, tu vai poder jogar, tu tá assim emocionalmente saindo. Eu digo, não, vou jogar sim. Aí joguei o jogo. Que idade tu tinhas? Eu devia digitar, 71, eu devia digitar, acho que com 22, 23. Era muito jovem. Já era bem jovem. Mas já estava 5 de profissional já. Já estava 5 anos, que eu subi em 65. Então, o que aconteceu? Jogamos, ganhamos o jogo de 1-0, com Pelé e companhia, o Santos, jogaço, e o gol foi meu. E as eleições naquele momento, até aquele momento, o Aldo Dias Rosa estava vencendo as eleições. E com esse gol meu, durante as eleições, ali no Conselho do Internacional, virou as eleições do Stechman. Aí ficou marcado que o Braulio ganhou as eleições do Stechman. Então, se transformou ainda mais polêmica. Olha só, que polêmica foi essa, hein, Leonardo? Conta um pouco do contexto. Os mandarins era aquele grupo liderado pelo Ibsen Pinheiro, pelo Cláudio Cabral, por quem mais? Sim, era o Ibsen Pinheiro, Cláudio Cabral, o Hugo Amorim, o Ivo Correia Pires e o Aldo Dias Rosa. Eles defendiam o quê? Eles defendiam um futebol mais pragmático, de mais força física. Eles defendiam por quê? Porque o Grêmio vinha numa sequência de 12 campeonatos em 13 anos. E o Campeonato Gaúcho, naquela época, era o campeonato mais importante do país. Sim. Tanto é que, se for pegar o calendário de 1968, por exemplo, do futebol carioca, não aparece Libertadores nem Mundial ali. Então, eram 6, 7 meses de campeonato regional,
2, 3 meses de Robertão e 2 meses ali de excursões para o exterior, que eram muito importantes na época. As excursões é onde os times como Santos e Botafogo, que eram os melhores times daquela época, é onde eles ganhavam mais dinheiro. Então, o que aconteceu? Como o campeonato regional era mais importante, o Grêmio vinha numa sequência de campeonatos seguidos, 12 anos em 13, como eu falei, e o Grêmio apresentava um futebol de mais força física, né? Um futebol de imposição, de velocidade, que foi instituído pelo Oswaldo Rola, né? O que aconteceu? Os mandarins disseram, é o seguinte, nós temos que parar com isso. A gente tem que ganhar do Grêmio, voltar a ganhar do Grêmio. Só que o problema não eram os confrontos em Grenais. O problema todo é que o Inter perdia pontos no interior por causa muito do biotipo físico dos jogadores. Eram jogadores mais frágeis, né? Não era mais técnico. O futebol do Inter não era um futebol de tanta velocidade. E aí eles resolveram instituir no Internacional o estilo de jogo semelhante ao do Grêmio, de mais força. Só que o problema é que eles exageraram um pouquinho nessa dose e quiseram tirar de foco os jogadores que eram mais habilidosos no Inter e que fossem um pouco mais frágeis fisicamente, que era o caso do Braulio. E o Braulio era o ídolo da torcida naquele... Ele já era ídolo da torcida desde 1966, que ele fez um gol contra o Cruzeiro, que é um gol de balãozinho. Aí o torcedor chama... Ele virou ídolo de todo mundo lá, da torcida, dos diretores, e o Mendes Ribeiro apelidou ele de garoto de ouro por causa desse gol. Então eles resolveram afastar o Braulio, para substituir o Braulio por um jogador um pouco mais forte, que era o Sérgio Galoche, que era um grande jogador também. Era técnico, só que tinha mais força física. E aí que se criou essa polêmica muito grande dentro do Rio Grande do Sul, porque ficou uma parte a torcida a favor do Braulio, que ele idolatrava o Braulio, uma parte da diretoria a favor do Braulio também, e os mandarins contrários ao Braulio. Né, contrários ao Braulio. Dentro da crônica esportiva se formou uma divisão também, e era página de jornal todo dia falando sobre isso aí, entendeu? Era Braulio ou Sérgio, ou Braulio ou Carbone, depois o Braulio ou Tovar, e ficava... A cada partida, dependendo do resultado, a polêmica era recendida. Sim. Chegaram a criar os braulistas e não braulistas. E eles foram tão errados, Orestes, na observação deles, na lógica deles, entre aspas, né, futebolística, que aquele pessoal que acabou inaugurando o Beira-Rio, nós éramos todos uns garotos, porque em 1965, 66, o Internacional começou a secar o cofre, ou seja, o doutor Hildo Meneghetti deu de presenteou o Internacional com um terreno no qual ia ser feito o Beira-Rio. Então, 66, 67, 68, não tinha como o Internacional gastar, trazer jogador de fora. Então, eu tinha que obrigatoriamente... Todos os recursos iriam para o estádio. Tudo para o estádio. Que, inclusive, eram insuficientes, né? A torcida chegou a levar tijolo. Sim, eu saía dos treinos, ia para lá autografar os tijolos. Em prol, Dorinho, Tovar. Então, essa gurizada que foi inaugurar o Beira-Rio, isso há 55 anos atrás, tinha Pontes, Tovar, Braulio, Cláudio Miro, Dorinho, 5 titulares. Mais Escuro, Sérgio Galocha e etc. e tal. Então, eram 5 jogadores. Esses 5 foram feitos da categoria de base e que deram alicerce para nós entrarmos em 69 com uma base. Claro. Então, foi uma economia para o clube e veio ser uma vantagem enorme em relação a títulos. E eles não pensaram nisso. O Internacional, na época, com o doutor Efraim Pinheiro Cabral, tinha que economizar, como eu disse antes. Então, tinha que usar os guris. Então, nós não tivemos tempo, no meu caso, no caso do Tovar. O Tovar devia ter 18, eu 19, o Cláudio Miro 17, 18, o Doro 21. Então, era essa base nossa inaugurando o Beira-Rio, com 100 e poucas mil pessoas, com o Benfica, de Eusébio. E o que aconteceu conosco é que não deu tempo, Oreste. Eu, um guri de 16, 17 anos, sendo que em dada categoria juvenil, porque eu fui um ano juvenil, um ano juniores, era juvenil, infantil, juvenil, juvenil, e logo profissional com 16 anos, porque era a necessidade do clube. Então, nós não tivemos tempo, nós fomos com o decorrer da carreira, dando-nos tempo para nós tratarmos da nossa parte muscular, nossa parte física. Claro. Não podia ser um menino que veio do bairro de Petrópolis, Jardim Botânico, de uma araribóia da vida, ser atirado num campo, se consagrar num gol e ter o físico de um Sadia, de um Lua, de um jogador já com 5, 6 anos preparados. Então, tudo isso eu acho que eles erraram. E houve, no fundo mesmo, um pouco de maldade, porque eles defenderam mais a parte, não foi da filosofia futebolística, não, foi uma filosofia política, claro, que eles defendiam.
Não, e o Ibsen Pinheiro, eu cheguei a conversar muito com ele sobre isso. Ele chegou a me dizer que ele cometeu exageros. Também da juventude, o Ibsen também era muito jovem. Era jovem. E tinha aquela pressão do Grêmio empilhando títulos depois do outro. O Inter é octa e o Grêmio não foi, pode ser ano que vem. Mas aí é isso, de 13 campeonatos... De 13 campeonatos, o Grêmio ganhou 12. Ganhou 12, só que teve uma interrupção no meio, por isso que o Grêmio nunca foi octa. Exatamente. Teve uma em 61... Em 61. Exatamente, foi 61. Em 61, do tempo do Larry, Bodinho e tal. Deixa eu pegar um depoimento aqui do Falcão, porque aí eu acho que a gente pode até acabar o programa depois desse depoimento do Falcão, que falou um pouco sobre quem era o Braulio, né? Porque a gente tem muitos jovens, eu mesmo não vi o Braulio jogar. Eu não sei se tu lembra, tu tem lembrança do Braulio jogando? Não, eu não cheguei a ver o meu pai jogando. Tu tem quantos anos? Eu tenho 49. 49. Tá, eu nasci em 75. Eu fui... Eu sou muito mais jovem que tu, também não vi, eu tenho 48. Eu não cheguei a ver, eu vi só depois, no pelada, mas profissionalmente não vi nada dele. Então vou pegar um depoimento aqui, viu, Leonardo, de quem jogou com o Braulio, tá? Ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Roberto Falcão. Abre aspas agora, olha só. Braulio foi o meu ídolo. Quando eu era menino, fui ver um jogo do time juvenil do Inter no campo do Grêmio Esportivo Veronese de Canoas, aqui onde o Falcão morava. Fiquei encantado com o que o Braulio e o Chorinho faziam com a bola. Anos depois, tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu nas categorias de base do Inter e ele, o Braulio, já como profissional, jogando com Carbone e Carpegiani. Foi uma de minhas inspirações, pela técnica absurda, pelo domínio de bola e pelos lançamentos precisos. Ele deixava o centroavante na cara do gol. Quando comecei a subir para o time principal, diz o Falcão, tive a oportunidade de jogar uma ou duas vezes com Braulio. Braulio, segundo o Falcão, não era propriamente um goleador, mas certamente seria um dos maiores artilheiros do seu tempo, se fossem contadas as assistências que ele deu para os que marcaram. Mas também fazia gols bonitos e importantes. Além disso, encantava o torcedor com sua habilidade para driblar, aplicar chapéus e habilitar os companheiros para as conclusões. Falcão encerra agora. Este livro, portanto, não é apenas a biografia de um jogador de futebol. É, acima de tudo, a história de um artista da bola, que jogava muito, levava alegria aos estádios e deixava o torcedor feliz. Foi uma honra ter sido seu colega de clube e de ofício. Que depoimento do Falcão, hein, Braulio? Sensacional. Não precisa dizer mais nada, né, Leonardo? Tá aqui, é só o Falcão dizendo. Mas todo mundo que te viu, o pai, né? O pai te viu jogar, sim, o pai é de 49, sim. Lembra muito, né? Ele é um ano mais moço que eu. Tá com 7,5, Orestes. Isso. Tu tem 7,6, sou de 48. Então o pai te viu jogar, sim, e disse que tu realmente era um artista da bola. Tinha um domínio impressionante e deixava todo mundo na cara do gol. Como é que tu aprendeu a jogar assim? Olha, eu já com 7, 8 anos, eu já me sentia o quanto eu gostava da bola. Porque os outros meus irmãos ganhavam carrinho, aquelas coisas, e eu não fazia questão nenhuma. Só queria bola? Eu sempre queria bola. E aí, em 1957, eu com 9 anos, eu era rimo, tinha mais 3 irmãos, né? E nós perdemos o pai com 6 anos, eu tinha 6, um 4, outro 2, e a mamãe com 9 meses grávida, 8 meses grávida, e o papai faleceu com 6, 7 anos. Então, obrigatoriamente, nós fomos morar na Barão do Amazonas com o vô Braulio. Ele que nos acolheu, nos educou. E por problemas financeiros, alguém tinha que ser sorteado. Então, foi o mais velho, eu. E aí tiveram que me colocar num colégio, no internato, que era em Taquari, Presidente Dutra, o nome do colégio. E então eu fiquei lá, 57, 58, 59. E uma criança com 9 anos é muito difícil, do jeito que eu era acarinhado, educado, tu sair e ficar no internato, né, Orestes? Fechado. Fechado, e tal. Cheio de regras. Regras. Mas e aí meu Dindo, Geraldo, pegou e me levou uma bola de presente, sabia que eu gostava de bola. E aquilo ali era o meu desafogo, era a minha paixão, era o meu controle emocional, eu descarregava nela. Ia para um paredão e ficava batendo, porque a parede te devolve a bola redonda, né? Ó, surgiram imagens tuas aqui. Esse gol que ele contou no início.
Ah, Foi esse gol contra o Santos. Agora esse aí não, esse aí já é contra a Portuguesa. Esse aí é contra a Portuguesa, Esse aí, Oreste. Isso aí Até meu netinho Esse fazia. até eu fazia, Braulio. Claro. Com isso. Para com isso. É. Tu era bonitão, hein, Braulio? Olha só. Olha, que cara cabelo de mal. repartido no meio, Olha que time. Timaço, Valdomiro. Olha esse só. time. Esse time é demais. Cabeludão. Coloca o primeiro gol lá de novo, hein, pessoal? Vamos colocar de novo. Contra o Santos, né? Tinha uma costeleta ali, bem anos 70. hein, Essa é a Braulio? capa do livro. Esse aí foi 68, é a capa do livro. Esse dele. Que legal. Muito. E esse cabelo fazia sucesso, hein, com as moças? Eu acho que fazia. Repartido no meio. Tinha menos assédio, Braulio, naquela época? Tu casou cedo ou não? Mas casei cedo. mas Ali, ó, tinha olha bastante. esse gol. Dominei, não deixei cair de... E de canhota. Canhota. Tu estava com as duas? Com as duas. Batia. Uma de cada vez, Fazia, claro. Fazia tudo com os dois pés tranquilo. Olha como tem poucos gols. Fez tantos gols bonitos, porque na importantes, época não tem muita dava, coisa, né? Tem um do Flamengo, eu fazia muito gols, como eu fiz contra o Cruzeiro, de dar o chapéu no zagueiro e sem deixar cair. Fiz vários gols Tu assim. gostava de chapelhar os caras, Gostava, né? porque eu era franzino no chão, eles me batiam. Então, quando vinha a bola rasteira... Tu já levantava. Eu já dava um toque assim, sabe? Que só tinha duas opções. Ou eles baterem em falta ou agarrar com a mão. Sim. Então, eu fazia vários gols assim. Eu fiz um contra o Flamengo que foi de driblar 5. Foi um gol maravilhoso. Mas vamos lá, pena, depois do internato, tu estava contando Sim, a aí história. no Pode deixar internato, as imagens rolando aí no aqui. internato que eu comecei a jogar. bola lá. Batia na bola e treinava umas 2 horas por dia. E a gurizada sabe, né? Tu sempre sabe quem joga e quem não joga. verdade. Isso não tem. Com 3, 4 anos, né? Tu já vê quem tem habilidade É verdade. natural, é uma vocação. É vocação. Sempre digo, né, que 2 coisas, assim, tu nasce para ser, que tu não consegue aprimorar se tu não tiver vocação. O narrador de futebol, né? Tu não estuda para ser narrador de futebol. Ou tu tem a vocação, claro, tu pode sempre melhorar. Mas assim, eu não tenho a vocação de ser narrador, vou estudar. Não Claro, vai conseguir não ser. vai. Jogador de futebol também. Sabe que eu joguei no Internacional, inclusive nos juniores. Ah, é? Mas eu era nota 6, né? Não era nada demais. E aí resolvi estudar, né? Aí Seu tirou- Abílio tirou- dos o Reis, Abílio dos né? Reis. Disse, vai Sensacional. estudar, guri, para de perder tempo aqui. Foi meu treinador, meu mestre. Foi meu treinador também no Inter, né? Mas é isso, essa passagem, né, das No internato. categorias de base para o profissional, ela tem um oceano de distância, né, Braulio? Tem muito. Poucos conseguem. E tudo está modificado, né, Orestes? Porque antigamente o nosso treinamento era 10 voltas no campo, com polichinelo, mas tu chegou a pegar isso aí. Aquecia ali, dá os polichinelo e ia jogar bola. Ia jogar bola. Hoje não tem mais coletivo, na nossa época tinha, né? Tinha coletivo, era menos preparo físico e mais trabalho com bola. Mas Então, volta lá, no internato, começou com uma bola, Sim. não largava a bola. Não e aí? largava. E aí eu comecei, em 58, eu sabia que eu ia ter que ficar até 59, né? Estudando no internato. estudando. Tá. Então, em 58 teve a Copa do Mundo, então tinha um alto-falante, o pessoal falava muito. Então nós sentávamos para ver. E eu com a bola na mão, e só escutava. Que era pelo rádio. Só pelo rádio. E a bola vai com fulano, Didi, Pelé, Didi. Eu gravei aquele nome, Didi, Pelé. Quando eu vinha de férias, eu corria para o Cinema Ritz, que era ali na Protásio Alves, lá em cima, na frente da Igreja São Sebastião, não sei se tu conhece de Petrópolis. Sim. Tá? E eu ia no cinema. Mas eu pegava os 2 pila que eu ganhava do vovô, dava de presente para a mamãe, mas eu chegava no porteiro e ele, como ele ia me ver, eu bater bola sozinho na área de bola, ele ficava me olhando e já me conhecia. Olha aquele guri, olha aquele guri, olha aquele guri. E aí eu entrava de graça no cinema. Mas eu só via Para ver o canal 50. o canal 100. Canal 100. Canal 100, canal que 100. passavam os gols, né? Aquela música, eu só via assim, e naquela época tinha, para minha sorte, né, e para a sorte do Brasil, tinha um time chamado Santos Futebol Clube e Botafogo Futebol de Regata. Então estavam em todas as decisões. Então eu via Pelé contra Garrincha e via Didi, que para mim era um mestre. Que loucura. Era aquele 8, aquela maneira de jogar. O 8 eu já gostava do 8 e o jeito de jogar me chamava muito mais atenção do que propriamente Pelé e o Garrincha, que isso não eram fora de série, né? Então eu pus na cabeça que um dia eu vou ter que jogar, E queria ser o Didi. Queria ser o Didi. Nem que fosse uma partida no Internacional na minha vida, eu vou botar essa 8 aí no Internacional, vou. E também do Botafogo.
Eu sonhava muito com o Botafogo, porque eu só via Botafogo e Santos. Mas as cores do Botafogo, a Estrela Solitária, me chamavam muito mais atenção. Sim. Porque o Internacional não chegava no internato, sabe, Oreste? O Grêmio Internacional não chegava nos jogos lá. Quando a gente vinha de férias, que a gente via esporadicamente uma pessoa com camisa que não existia. Então, quando eu deixei o internato, que eu vi, já no internato comecei a chamar atenção demais. No terceiro ano, em 1959, que eu estava com 11 anos. Tinha ali dos 8 aos 11, que era uma categoria dos menores, que nós ficávamos no pavilhão X, e dos 12 até os 16, na categoria, no outro dormitório. Tá. Mas nos dias de jogos, que o pessoal ia na missa, aquelas coisas, eu já não jogava mais as categorias de 11, porque eu desequilibrava de uma maneira Sim, tal já que tá numa categoria acima. eu já ia jogar nos maiores. E o pessoal já começou a se acostumar aos domingos para ver. Vamos lá ver aquele guri, o Braulinho jogar. Vamos ver o Braulinho jogar, aquele gurizinho, aquele garotinho. Claro. E aí, quando eu... Isso é muito comum, né? Um menino, quando joga muito bem, ele começa a jogar com os mais velhos. É verdade. E até com os adultos. É verdade. E isso aí me amadureceu. O quanto eu agradeço o internato por vários motivos. Primeiro, pela educação que me deu, pela disciplina que me deu. Acorda X hora, vai à missa tal, almoça, recreio, volta para estudar. Aprende a arrumar a cama, se virar. Arrumar a cama, tudo. Então, eu aprendi isso. Quando eu cheguei, que eu voltei do internato, eu estava muito acima dos meus irmãos, minhas tias, coisa e tal, que eu era uma... Se fosse para chegar às 7 horas no colégio, quando eu fui, eu estava às 7 horas. Tava lá. Então, isso me disciplinou. E era só meninos? Só meninos. Só Só meninos. meninos, é. E me deixou... Também te afastou das tentações, né? É. Aí eu fui aproveitar depois. Ou não. E aí, como é que tu vai para o Internacional? Em 1900, e na frente da Barão do Amazonas, dos blocos que eu morava, tinha os campinhos, que nós apelidamos, fizemos as goleiras. Não sei se chegou a fazer isso também na vida. Aquelas goleiras de eucalipto, assim, eu e botar uma taquara, assim. Isso. Aí nós chamamos o nosso assim, aqui eram os prédios, aqui ficava a avenida e aqui era o campinho. O pessoal ficava de frente para o prédio, para o campo. E nós apelidamos de Maracampinho e Maracambolombo, porque era assim. Maracampinho. Né? E Maracanã, imagina. E aí eu ficava jogando e o pessoal ficava na janela, sábado, domingo, nas sacadas, olhando. Aí um dia, por casualidade, uma menina que era a nossa conhecida, Norma, conheceu um rapaz e ficou namorando. E ele foi visitá-la pela primeira vez, estava na sacada, olhando. Quem aí ele que disse era? para ela, Sidney Debon. Aí o Cid disse para ela, Norma, quem é aquele menino que está jogando lá? Que é aquilo que aquele guri faz? Ele disse, que ele é o Braulinho, assim. Ele faz isso, aí o pai dela ele faz isso aí, a gente vem para a sacada para ver. Eu queria falar com ele depois. Olha como é que é a vida, né? Aí terminou a coisa, eu estou sentado lá botando água na cabeça, todo mundo ao redor conversando comigo. Aí ele vem, podia falar contigo? Eu disse, pois não, cara. Tudo bem, tá, assim, daquele jeito. Eu era meio fechado, meio tímido, meio arisco. Ele disse assim, não, porque eu gostaria de te levar no Internacional. Eu falei, como me levar no Internacional? Eu tinha 3 anos mais que eu. Não, porque eu jogo no juvenil do Internacional. Jogava no juvenil. E bom de bola, muito bom. Cracasso. Não continuou porque ele era meio malandrão, sabe? Né? Não teve carreira, né? Nunca ouvi falar nele. Não teve carreira. Ele parou no juvenil. E aí me levou. Contra tudo e contra todos, porque a mamãe não queria. Ela queria só que eu estudasse, que jogar futebol era não sei o quê. Blá, blá, blá. Aí eu fui escondido um dia. Aí fui treinar. Eu não tinha chuteira, não tinha tênis, não tinha nada. De pé descalço? Fui de 7 vidas, na minha época era Congo ou 7 vidas. Aí fui lá. Ele me apresentou para o Dalto Menezes, que depois foi meu treinador profissional, o Clóvis Dias e o Chiquinho, foi treinador Chiquinho depois, que eles trabalhavam com essa categoria de base. Aí eles olharam para mim, eu já vi que eles olharam e disseram, ih. Aí disse assim, tu trouxe chuteira? Eu digo, não. Tu já botou chuteira na tua vida? Eu digo, não. Mas como é que tu quer jogar futebol? Quer dizer, dele? Eu digo, jogando. Aí o Cid conseguiu uma chuteira, porque meu pé era 38, 37, na época, guri. Conseguiu com um amigo, o Sarará, que era um meia lá. Eu gravei todos os nomes, que foram fantásticos comigo. Claro. E aí me emprestou, era um pouco maior, tal, e nós treinávamos. Nós estávamos nos Eucaliptos. Nós saímos dali pela Silvério e íamos treinar no campo do Nacional, que hoje é um supermercado, ali no Menino Deus, no José de Alencar. Sim. Ali era o campo nacional. Aí fomos treinar, sentamos e tal. Eu era um peladeiro, Oreste. Ou seja, eu nunca tinha botado uma chuteira na vida. Não, nunca tinha. E é muito diferente, né? A primeira vez que tu bota uma chuteira... Quando eu ia jogar assim na zona, como dizia na época, aquela zona, hoje é bairro, eu ia e eu jogava de tênis.
Ou alguém me emprestava um tênis, porque eu não podia usar o meu, que era o único que eu tinha. Se eu usasse, chegasse em casa sujo coisa, minha mãe Dava puxava a problema. orelha, me dava uma puxada. Como é que foi o primeiro treino? E aí eu sentado. É aqueles treinos de... como é que se diz? Coletivo? Coletivo e... para trazer o jogador para... Peneira. Peneira. Aí era aquele tipo de peneira, cheio de gente. E joga, 10, 15 minutos 10, só 15 peneira, minutos, né? Rapidão. mais ou menos isso. Aí, fulano, vem um zagueiro, vem outro, e o dia vai passando, e a tarde vai chegando, lá pelas 4 horas. E tu não Aí entrava. eu perguntei pro Cid, não. Aí eu perguntei pro Cid, vai ter uns 30 minutos, Braulinho. Eu digo, tudo bem. Aí daqui a pouco, assim, um centro médio, um dos 5, eu nunca tinha jogado, não dá, porque eu Nem era... sabia a posição, Nem né? sabia. Pelado. A minha cabeça era o Didi 8. Claro, Ou o Bodinho, claro. também era 8 que jogava no Inter. E quando a gente joga nesses campinhos, não tem posição, Não tem, né? É não 4 tem. para um lado, 5 para o outro, Claro, não isso aí importa é quantos verdade, tem. é verdade. E ali já estava tudo armado, né? E a vida traz umas casualidades que é para ser feita mesmo e é para acontecer, né? Então, aí o jogador que estava no Infanto, estava treinando no Infanto contra o Juvenil. O Infanto era até 17 anos, incompletos. O Juvenil era até 20 incompletos. Deve ter pego isso, né? Claro. É assim. E eu já tinha visto que eu estava fora, porque eu tinha 13, 14 anos, os caras tinham 17, já no último ano, treinando com os caras de 20, que era o Paulo Araújo, Gaspar, Darlan, Carlos Castro. Os caras já... Puta. Voando. Aí eu entrei. Corro para cá, corro para lá, corro para lá, corro para lá. E os caras não me passavam a bola, não davam a bola. Mas nesse inteirinho, nessa casualidade que eu digo, o jogador do Infanto Juvenil, que aí estava jogando já o time juvenil contra o time júnior, machucou o volante. Carlos Miguel, pai do Carlos Miguel. Fiz, estou sentindo aqui e tal. O Clóvis, o Dalton disse, então sai. O centro médico foi quando chamou, eu digo, eu. Aí o Cid, mas tu não é? Eu digo, mas aonde? Vou entrar. Aí entrei de centro médico. Entro e, casualmente, a meia cancha tinha um negrinho magrinho, assim. Negrinho, não é negrinho pejorativo, é um neguinho com uma alma do outro mundo fantástico, que a gente chamava ele, Chorinho. Chorinho. Aí eu entro para fazer a meia cancha com ele. E ele se posicionando. Eu vi no primeiro, segundo toque que ele pegou na bola, eu digo, esse cara joga demais. E o time, mas não me passava a bola. Daqui a pouco, nosso goleiro Cavaleiro pegou a bola, eu corri nele, me dá essa bola aí. Ele ia na frente dele, me dá essa bola aí. Ele disse, sai daqui, guri, me dá essa bola aí. Aí ele me deu. Aí eu peguei a bola, já driblei 2, já toquei pro o Chorinho já me deu na frente, eu já fiz a tabela com o outro, já entrei, saiu o goleiro, pá, gol. E fez um gol. Fiz o gol, saí driblando, ficou todo mundo parado. Aí, daqui um pouco, eu era abusado pela Deira, mas eu era abusado com uma técnica muito boa. Excelente, né? Aí me deram uma bola rasteira e o Paulo Araújo, que tinha quase 1,90 m, forte, foi craque de bola. Chegou firme em mim, porque eu já estava abusando, chegou firme em mim, eu dei um chapéu nele. Ele se virou de para outro lado. E aí toquei a bola, fiz com o show me devolveu, dei pro Darlan driblou o goleiro e entrou. Aí ficou todo mundo parado. Aí o Cid levantou lá gritando, né? O Cid gritava lá, eu estou te falando, não falei para vocês. E todo mundo parado lá fora do treino, olhando, os profissionais estavam ali. E aí ele chegou para mim, o Paulo Araújo, meu grande amigo, faleceu. Ô, guri, se a próxima vez tu fizer isso, eu vou te dar no meio. Tudo bem. Aí me deram uma bola, ele veio assim, e aí ficou parado achando que eu ia dar. Aí eu toquei no meio das pernas dele, segui, olhei para trás e tal. Aí até os companheiros dele começaram a rir. Claro. Aí o treinador, terminou o treino. Acabou o treino. Eu com o Vitinho terminou. Aí o Cid, cara, tu abusou, tu não devia ter feito isso, os caras são fulano do meu treino. Eu não estou sabendo, cara, eu queria me divertir. Aí me levaram, eu voltei para o vestiário, voltei para os eucaliptos. Aí me levaram diretamente na minha casa para fazer o contrato. Para fechar o contrato. Fechar o contrato. E aí também tem isso, quando a gente vê, né, um garoto que joga bola, primeiro não pode ser abusado, né? Isso é normal. Entra no campo, eu também no meu teste, o que é?
Que a bola, não, ninguém passa a bola. Para Ninguém quem é passa. novato, É ninguém verdade, passa a bola. é verdade. Depois, quando tinha os outros novatos, também não passava. Sim, né? claro. É normal. É Te normal. vira, vai atrás. atrás. Agora, quando mostra valor, aí todo mundo respeita, Todo né, mundo Braulio? respeita. Ah, não. Inclusive os mais velhos que mais passam a velho. proteger. Foi Essa a tua trajetória no Foi, a Internacional? partir daquele treino, foi numa terça-feira, quinta-feira eu me apresentava para fazer coletivo, porque na época, Orestes, tinha muito coletivo, né? Era coletivo e jogar. Jogar, era coletivo isso. jogar, fazia 10 voltinhas e tal. Quando eu me apresentei no outro, já tinha uma chuteira para o meu pé, já tinha umas meias e um calção para o meu tamanho, porque eu fui botar o calção, porque vinha dos profissionais, assim, até lá, o roupeiro me atirou um calção que era desse tamanho. Sim. A meia vinha até aqui, ó, a meia devia ser do Larry, tinha 2 metros. Eu tive que dobrar até aqui, sabe, e amarrar com cordão para ficar assim. Tu não pegou isso aí, tu já estava na parte moderna. E aí, mas quando eu cheguei lá, já está tudo arrumado, os jogadores, tudo bom, mano? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Eu digo, Aí chegou o roupeiro, me deu uma caixa. Aí eu digo, o que é isso? Seu Alfredo. Como é seu nome? Seu Alfredo. Eu digo, senhor Seu Alfredo, para que isso aqui? Não, mandaram lhe dar uma caixa. Aí eu não sabia por quê, tal. Mas Não, quando... Mas ali tinha o quê? Chuteira, meia, calção, todo. Quando dão a caixa para a pessoa, eu não sabia. Depois, com a vivência e aprendendo com os outros jogadores, quando eles te dão a caixa, é porque tu vai ficar. Claro. Tu já te deram o uniforme. E eu nem sabendo daquilo. Qual foi teu grande amigo ali no Internacional nessa época? Nessa época, eu tive vários amigos, sabe? Tive um lateral direito que é médico hoje, Santo Antônio, coisa, doutor Hugo Sérigo, o Guinho. Tive Bibiano Pontes, que até hoje é meu grande amigo, seguiu junto comigo. O que ele era do outro Pontes? Era o irmão dos dois. Ah, o irmão? Só o que Pontes é lá de Santo Ângelo, da minha terra, né? Eles são de Santo Ângelo? Os Santo três Santo eu não sabia. É. Não sabia que o Bibiano era de lá. Bibiano foi um grande meu amigo, Laone foi um grande amigo, Chorinho. Qual foi o teu primeiro salário? Tu lembra e o que tu fez com ele? 90 pila. E o que tu fez com ele? Que era para passar, dizer para minha mãe. Todo mês eu ganhava e dava. Isso diz muito, né, Leonardo, sobre quem era o Braulio. Exatamente. E aí eu não ficava nem com a passagem. E ela não sabia. Várias vezes eu ia a pé. No Beira-Rio, descia pela Ipiranga, depois ia no Para guardar o Eucalipto. dinheiro. Para guardar, dava o dinheiro para ela. Aí a vovó era uma grande costureira, ela comprava para mim mensalmente umas passagenzinhas que era de bonde. Então eu tinha caminhado a Barão do Amazonas, para quem conhece, mais ou menos até Bento Gonçalves, para pegar um ônibus, um bonde só, porque ela me dava 2 passagens. Aí eu ia da Barão até Bento Gonçalves, são umas 10 quadras, aí pegava o bonde e parava no Cine, na Zenha, no Cine Roma. Não existe mais. E dali eu ia a pé, mais umas 20 quadras lá nos Eucalipto. E fazia o mesmo trajeto para vir. Sim. Chegava de tardezinha, coisa e tal, para ir já pegar o... Que era um treinamento, né? Era um Porque treinamento. Fisicamente se treinava muito pouco, né? Mas eu ia chutando lata com uma vontade, com uma tesão bárbara. Eu ia aquela Ipiranga, aquilo ali era a minha vida, valia a pena, cara. Nós vamos continuar contando aqui a história do Braulio, o garoto de ouro, e sobre um livro, né, feito pelo filho dele, escrito pelo filho dele, Leonardo. Vai contar um pouco como é que veio essa história, como é que surgiu, depois do intervalo, tá? Para o ABRS, em defesa da advocacia e da cidadania e vinhos do mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para as festas de final de ano. Aproveitem espumantes e champanhes com preços especiais para você brindar a virada do ano, a chegada de 2025. Já voltamos.
Poder RS está de volta para o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania e Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Olha só, pessoal, o Ano Novo pede champanhes e espumantes que encantam em cada detalhe. Na Vinhos do Mundo você encontra grandes rótulos perfeitos para celebrar a chegada de 2025. Passe em uma das 3 lojas da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Getúlio Vargas, 1135, na Lípio César 203 ou na Cristóvão Colombo 1493. Se beber, não dirija. Estamos recebendo hoje aqui Braulio, o garoto de ouro, e o seu filho Leonardo Romero de Lima, que escreveu uma biografia. Deixa eu começar aqui pelo Leonardo. Como é que veio a ideia de escrever, então, a história do Braulio? Eu era sócio do Fabiano Neme, na época eu tinha um escritório de advocacia em 2016, e aí a gente tinha conversa. O Fabiano Neme é um advogado bem colorado, e ele escreveu um livro a respeito sobre a influência das ditaduras militares no futebol, entendeu? Na América Latina, bem bacana, Condor Futebol Clube. E aí nós conversando, e ele disse assim, e eu assim, vem cá, eu estava pensando em escrever a biografia sobre meu pai. Aí ele disse, pô, eu estava pensando exatamente nisso, ele falou, vamos escrever. Aí ele começou a me dar uma força. E também um dos... Porque ele aparece como colaborador aqui. E o outro colaborador é o Luiz Gustavo Burscheid, que ele é historiador, ele é meu concunhado, né? Ele é cunhado da minha esposa. E ele também tem um conhecimento gigante de futebol. Ele também partiu dele também um pouco como falar sobre isso, porque ele já tinha conhecimento sobre essa história. E aí a gente resolveu escrever. E aí, a partir de 2017, que a gente começou a fazer as pesquisas, começou a colocar em prática tudo, escrevendo, reescrevendo. A gente passou um bom tempo naquele museu Hipólito José da Costa, em Porto Alegre, ali na Museu da Comunicação, ali na Caldas Júnior, com Andradas. Exatamente. A gente só teve que parar por causa da pandemia. Nós ficamos quase 3 anos parados por causa da pandemia. Pois é, então o livro ele não é baseado só em entrevistas com o Braulio. Ele tem uma pesquisa. Por quê? Pelo seguinte, primeiro porque eu acho que quando você vai escrever sobre algum fato histórico, alguma personagem histórica, tu precisa pesquisar antes. Não só através dos depoimentos. O depoimento é a fonte principal, claro, né? Mas alguns fatos, como, por exemplo, gols e assistências, isso tudo, a gente precisava muito de jornal antigo, né? Principalmente as assistências, né? Porque naquela época as assistências não eram um quesito muito valorizado, como hoje. Hoje a assistência ela é planilhada, né? Sim. Naquela época não se planilhava isso. Não entrava na estatística. Não entrava muito na estatística, era gol e... Justamente por isso que ele foi muito... A gente acredita que tenha sido muito injustiçado, porque não consideraram isso que o Falcão falou no início. A quantidade de passes e de participação em gols que ele teve. Claro, não entrava nas estatísticas. Não entrava. Então, ele não marca, ele não faz gol, ele não era muito goleador, nunca foi goleador. Ele jogava uma posição um pouco mais... Era um camisa 8, né? Na nossa época, meia-direita. Isso aí, meia-direita. Não era o responsável pelos gols, mas ele era o responsável direto pelas assistências. Então, era um número... gigantesco de assistências. Em 1968, por exemplo, ele deu 25 assistências. 25 assistências. E aí vocês tiveram que ler todas as reportagens sobre os jogos para buscar isso. Às vezes lá o jornalista deu passe para o gol. Assistência. Exatamente. Quem fez esse trabalho foi o Fabiano Castro, foi um outro Fabiano, que é historiador também. E ele fez uma limpa nos jornais antigos para identificar as descrições das jogadas. E possivelmente tenha havido mais assistências, porque a gente pegou aquelas que estavam descritas ali. Né? Claro, porque muitas vezes o repórter, o jornalista não escreveu. Só disse que foi o gol do fulano. Exatamente. Hoje não, hoje tu é planilhado, hoje tu tem sistema, tu tem software para isso. Né? Naquela época não tinha nada disso. Então a gente contou um por um, eu revisei, a minha esposa ajudou a revisar. Então foi a gente até chegar nessas Dá para se dizer que o Braulio foi o grande jogador das assistências na década de 60, sem medo de errar? Sem medo de errar. Sem medo de errar, acredito eu, eu acho que foi o precursor da posição. Porque antigamente se jogava assim, o Inter, os últimos campeonatos vencidos pelo Inter antes do período dos 12 anos, dos 13, ou até no meio, ali em 61, jogava com Larry e Bodinho. Então era um ponta direita, um ponta esquerda e no meio um ponta de lança e um centroavante. Sim, era o 4-2-4. 4-2-4. Né? Esse era o grande esquema da década de 60. Isso, o 8 ou o 10... Ou o W também, né? Também. O 8 ou o 10... recuava pouco, ele ficava mais ladeando. E o Braulio ele entrou justamente nesse período de transição. Ele era um 8 que voltava mais, recuava, se aproximava mais do meio de campo, então ele fazia ligação dos volantes com o centroavante, com os ponteiros. Então por isso que ele é responsável pelos passes, a jogada passava tudo por ele. E tu jogava mais na meia direita, Braulio, na meia esquerda ou no centro? Meia direita. Ou
variava nas três? Variava, mas era mais na minha direita. Mais na minha direita. E começou, o clássico camisa 8. que começou aqui no Rio Grande do Sul com a ideia do seu Oswaldo Rola, Foguinho, porque criou o João Severiano. Sim, e ele que começou a fazer o 4-3-3? Foi, o João Severiano, porque ele usava o Vi, porque o time era Babá, Joãozinho, Alcindo, primeiro era Marino, Gessi, Juarez, Milton e Vi. Aí depois ficou Babá, João Severiano, Alcindo, Sérgio Lopes, que era o meia, e o Volmir. Então, como o Volmir ficou no ataque, Vieira fazia o que o Zagallo fazia em 58, formiguinha. Então, como ele botou um ponta agudo pela esquerda, que era o Volmir, o outro pela direita, ele trouxe o João para ser esse meia-direita, junto com o Cléo Sérgio Lopes. Aí que o Foguinho que criava. E queriam dar ideia que o Foguinho seria um cara que queria jogador força. O tamanho do Joãozinho é do teu câmera ali, que está ali fazendo assim o Magalhães. Magalhães ali fazendo assim. Incrivelmente está acordado agora, viu? Ele só fica acordado quando o programa é muito bom, senão ele dorme ali. Fica dormindo. Então, é mais ou menos, para esse jogador... 1,55 m tem o Magalhães. Era mais ou menos, o João devia ter 1,60 m e poucos, assim, né? Para jogar futebol naquela época, tinha que ser craque. É verdade. Então, aí no Internacional... Porque não tinha força física, não ninguém tinha. Corria muito, era habilidade pura. Habilidade pura. E eu entrei... Até os anos 70, né? Quem olha ali os jogos da Copa do Mundo de 1970, né? Sim, um pouco depois, né, Braulio? Todo mundo jogava bola, não tinha aquela correria. Não tinha. E eu entrei nessa posição num jogo... Tu já terminou teu raciocínio, filho? Pode continuar depois. Eu entrei nessa posição em 66, que o professor Ribeiro era o treinador, e o nosso vice-presidente de futebol, coronel Juarez Albuquerque Schneider, deu ideia para ele. Nós temos um time que nós jogamos quase com 2, 3 volantes, 3 jogadores ali. Nós temos que ter um jogador que faça o que o João Severiano faz. Nós temos que criar um 8. E aí, nesse jogo do Cruzeiro de Minas, que eu me consagrei, né, foi que o professor Ribeiro disse assim, nós temos 2 dias, nós íamos jogar a quarta, que o Cruzeiro de Minas, de Tostão, de Seu Lopes, Piazza, Zé Carlos, time massa. E veio jogar, ganhou do Grêmio, que era a Taça do Brasil, que era só os campeões que participavam. A Internacional convidou para fazer um amistoso. E nesse jogo o professor me chamou. Eu vou te botar numa posição diferente. O Elton vai ficar de 5, o Dória vai ficar... Aí tu vai ser o meia-direita fazendo isso assim. Eu digo, o senhor vai me tirar de volante? Graças a Deus, né, Horácio? Eu morria de fome. Mas tu começou como volante. Volante, então. Mas eu era magrinho. Fez aquele teste. Imagina ali. Como é que eu ia jogar como volante, chegar junto. E marcando. Marcando, não. E aí me botou de 8. Eu treinei segunda-feira de noite, nunca tinha jogado de noite, que era praticamente minha estreia, eu nunca tinha jogado de noite. Sim. Aí eu treinei segunda, treinei terça, eles fui pro jogo. Aquele time do Cruzeiro ficava tocando bola, tu podia ir em casa, tomar um chimarrão, voltar, eles estavam tocando ainda. Era uma loucura. Fizeram 1-0, nós empatamos 1-1. Eu termino o primeiro tempo, eu digo, olha, professor, faça eu voltar de novo para minha posição, me tira, porque eu não estou me sentindo... Mas tu está ótimo. E tu vai melhorar no segundo tempo, claro, te solta. Tá se eu só quero que tu faça o seguinte, o que tu faz nos treinos, de pegar a bola, fazer essas coisas, faz no jogo. Não marca ninguém, não, faz o que tu quiser. Te liberou. E liberou. Eu digo, tá bom. Aí voltei, fizemos o segundo gol e o terceiro foi uma obra de arte aqui. E aí tu arrebentou, né? Arrebentei. Aí no segundo tempo arrebentou. Foi que me deram uma bola rasteira e o Fontana no William, que era o zagueiro, a Cláudio Dani William, entrou correndo, mas para me dar no meio, que eu já estava assim. Aí, e ela tinha aquelas toiceiras no campo do eucalipto, e ela bate e vem forte, mas dessa altura, eu estou de costa. Aí eu dei assim. Tá, tum, e girei ele, e sem deixar cair, pá, na forquilha. Golaço. Que pena que não tem esse gol para a gente mostrar aqui. E aí o Mendes Ribeiro, na Gaúcha, que ele estava na Gaúcha na época, depois que ele foi para Guaíba, que ele trocou com o Pedro. Pedro Pereira foi para Guaíba e ele foi para Gaúcha. E ele foi para Gaúcha. Que ele diz, nasce em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, para vocês todos verem o Garoto de Ouro. E aí que ficou o Garoto de Ouro. Olha só. E tinha muito aquela sacanagem dentro de campo dos mais velhos jogadores, né? Tinha. De ficar ameaçando, não vem aqui que eu te pego. Tinha. Tem, né? Tu citou, quando nós estávamos citando o Bibiano Pontes, ele tinha 2 irmãos, que eu acho que faleceram os 2, o João e o Daison morreram. Não sei se morreram. Eles jogavam de zagueiro no Passo Fundo.
O que tinha o Bibiano de velocidade, técnica, coisa, os dois era brincadeira. Era os brucutu. Quando a bola, os caras pensavam, o Tovar, o Carpegiani, o Doro, pensavam em me dar, e eu já olhava para trás para ver onde é que estavam os caras. É, que pra eles dar iam no bola meio. rápido, né? Te lembra daquela época? E não tinha cartão amarelo, não tinha iai-iai. Não tinha. Tu caía e tinha que levantar logo, senão eles estavam te Os caras davam um atropelando. cotovelaço, né? Tu É. entrava aqui e já tomava um cotovelaço na Então cara. tu já estava preparado para jogar contra esse tipo de coisa que hoje os caras te encostam, é cartão amarelo, o outro rola como daqui até ali, não sei o que mais. O futebol Leonardo, tá... o que tu descobriu de histórias do Braulio que tu não sabia, só descobriu escrevendo o livro? Teve uma história muito interessante que aconteceu, que a gente acabou colocando no livro, mas depois a gente vai reduzindo o livro, né? O primeiro ficou grande, a gente vai ter que reduzir, porque não tem espaço. Porque hoje em dia, se tu faz um livro muito grande, o pessoal não vai ler. É. Então a gente teve que... Mas uma história muito interessante que eu achei foi uma... Porque o livro, ele fala muito da relação do torcedor com o ídolo. Uma coisa que tem se perdido de um tempo para cá. É verdade. Né? Essa ligação muito forte do ídolo com coisa. E o Braulio tinha os ídolos dele, que eram o Pelé, Garrincha, o Didi e o Larry, são os principais. E teve um lance que era o campeonato de 68, Campeonato Brasileiro de 68, Robertão 68, né? Depois passou a ser Taça de Prata. E o Braulio foram assistir antes, eles iam jogar contra a Portuguesa de Esportes no Pacaembu, e um dia antes foram assistir o jogo do Santos. Se eu não me engano, é Santos Fluminense. E aí foram assistir, e daqui a pouco o Braulio sumiu. O Braulio sumiu e daqui a pouco ficou aquele negócio nas arquibancadas, cadê o guri do Inter? Cadê o guri do Inter? E a torcida toda, daqui a pouco a torcida do Santos olhando, cadê o cara? Estava mais preocupado com o sumiço dele do que com o jogo do Santos. Daqui a pouco o Braulio vem lá embaixo, né? Com uma gigante da Polícia Militar lá de São Paulo. Aí o diretor era o Gilberto Medeiros, vem cá, o que aconteceu com o guri? Fizeram alguma coisa que ele fez. Aí quando ele chegou perto, disse, o que tu fez, Braulio? Aí os caras das polícias, a gente encontrou esse rapaz cidadão lá no vestiário do Santos. Ah, é? O que tu foi fazer, atrás Braulio? do ídolo. O que tu foi fazer, Braulio? Fui pegar um autógrafo do Pelé. Foi? Que louco. Saiu na 0 hora isso aí. E conseguiu? Consegui, claro. Ele ficou, depois ele jogando comigo, ele ria. Ele olhava para mim, guri e tal. Aí depois eu fui no noivado do Davi, que era cunhado dele, né, casou com a Sônia. Eu fui e ele disse, eu me lembro até hoje aquilo ali. Mas por que tu fez isso aí? Por que tu não deixou para fazer depois do jogo? Depois do jogo, né? Porque durante o jogo eu não ia te enxergar, cara. Não dava para enxergar, o cara era uma bala. E jogava muito mesmo, Braulio. Ele? É. Não dá para... Era muito diferente. É completamente. Ele e o Garrincha, para mim... Velocidade, tudo. raciocínio rápido. Porque no futebol existe hoje, na época não dizia, mas existia, era o VARF, né? Velocidade, agilidade, resistência e força. E a parte técnica, que seria o domínio, o passe, drible, cabeceio, chute e tal. Então, ele, naquela época, já tinha tudo isso. Tinha as duas coisas. Tudo. Ele pulava na bola para dominar no peito, ele batia aqui em ti. Com 1,72 m ele tinha. Ele ia cabecear, o zagueiro, o Scala tinha 1,90 m quase, o Lua tinha 1,80 m. O cara pulava assim, ele chocava, batia com 2 ou 3, ele saía com a bola dominada, porque os caras batiam, parecia uma máquina, um poste. Em Curitiba, foi jogar Santos e Curitiba. E aí ele chegou, porque ele se dava com o Orlando, com o Berdan, que jogava comigo. Disse, cadê o guri? Não veio aqui me dar um abraço? Ele se lembrou de 68? Olha só. Isso foi em 73. Ele se lembrou? 5 anos atrás. Cadê o guri? Não veio aqui agora? Agora é consagrado, não veio aqui. Aí eu fui lá, entrei lá, ele estava na balança de costa, se pesando, só de sunga preta, assim. A panturrilha era assim, não era muito grande para o pessoal de... Canela Canela fina assim. e o... Mas para cima, tu via a perna do cara assim... Fica aqui, não vai acima mais, tá? Segura ali, É. não vai falar de tudo. Não, ele estava de costa. Tá de costa. E aí Mas o cara é um ele colosso. parecia assim um Mike Tyson da vida, sabe? Do físico dele. O físico do cara já era... Que loucura, E né? não era de fazer muito preparo físico, não existia naquela época. É natural. Né? Natural. Vocação. Ele Nasceu para ser aquilo. Ele tinha um Braulio, luxo, depois tu tá? jogou no América, no Botafogo, no Curitiba e na Universidade do Chile. Certo. Conseguiu jogar no Botafogo. Eu consegui. Como é que foi? Foi maravilhoso. Foi um campeonato atípico, porque começou em 77, por causa de problemas políticos e tal. Parou em 77 e nós voltamos a jogá-lo em 78. Ficamos 52 jogos invicto com essa Nossa. parada. Foi o único time que eu joguei na minha vida e não perdi uma partida. Sabe o que é isso? No Botafogo, né? Inédito. E não consegui ser campeão.
Porque eu fui meio que... Porque aí é o Botafogo, né? É o Botafogo. Tem isso, Tem coisa que acontece com o Botafogo. Dá uma botafogueada. mas- Braulio, e como é que foi largar o futebol? Tu sente saudade até hoje ou Demais. tu cumpriu o que tinha que fazer? Não, eu cumpri o que eu tinha que fazer, mas sinto saudade, sonho de vez em quando. Não sou muito adepto a jogo. Eu gosto, adoro o Internacional e acompanho, claro, é óbvio. Sou colorado acima de tudo, né? Mas eu vou com os filhos agora netos, essas coisas tudo. Tem uma filha, Júlia, que é muito colorada, ela vai tudo que é jogo. É todo mundo colorado da família? Ninguém escapou? Todo. É? Só a Júlia que casou com o Zé Mané, que é o Thiago, que é gremista. E eu Não sou pode- Botafogo. Coisa né? querida, Não né? pode deixar. E ele é Botafogo. Eu sou né? botafoguense. Ele é Botafogo. Mas aí eu indo no estádio, às vezes me dá muita alegria, porque eu fico feliz, mas às vezes me dá algumas tristezas, porque eu gostaria de estar lá dentro. Mas eu acompanho o Inter. É o único lugar que eu me sinto bem vendo o Inter é na minha casa. Ou seja, eu chego, ponho na frigideira minha cerveja, pego e ponho a minha camisa do Inter 8 e fico vendo. Porque se eu vou para o estádio, vou para a rua com a camisa do Inter, os caras param. E tu olha com a tua camisa. Joga, Olha o jogo com a tua camisa número 8, garoto Olha de só. 8. Coloca aqui para nós encerrar o Poder RS hoje especial do dia de Natal, 25 de dezembro. Eu, como sou muito colorado, não escondo de ninguém, fiz questão de ter aqui um histórico colorado, um grande ídolo. Não é da minha época, né? Mas a gente está aqui. Eu boto o livro aqui no telão para a gente encerrar. Braulio, o garoto de ouro, foi um craque ali na década de 60, especialmente. Olha só, tá muito bonita essa capa. Leonardo Romero de Lima foi quem escreveu. Obrigado pela presença de E vocês nós dois queremos aqui. te presentear. Ah, que bom. Vai ser minha leitura de final de ano aqui, viu, Braulio? Eu vou te autografar quando terminar o programa. Por favor, então vou encerrar aqui agora o Poder RS para receber um autógrafo aqui do Braulio. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei do Poder RS de hoje. Fica por aqui, tenham todos uma boa noite de Natal. Fiquem bem.